comprimido contra o palato. Quer dizer, a casca dentro é macio, mas a casca não é, a biscoitada, e você tenta quebrar para justamente romper, não é? A casca, porque há maneiras e maneiras de comer isto. Então, com isto, eu quero dizer para vocês apenas o seguinte: não, isso é só para lembrar que há um designer aí por trás, há alguém que pensou, e pensou de dois ângulos, do ponto de vista do produto, do objeto, e isto é consciência plástica de materiais, das propriedades dos materiais, ligada a uma discussão que é gastronômica. Entende? Há ciência em tudo isto, quer dizer, há sensibilidade em tudo isto, e há, ao final das contas, a produção do chocolate. Quer dizer, nós nos consagramos, o que é do homem, justamente na produção disto, que aos olhos da maioria é inútil, mas que a rigor é o que leva a vida de todos nós a dar qualidade a ela. Então, nesses trabalhos, é muito curioso. O cara faz com chocolate, é também um modo de dizer, olha, eu posso perfeitamente fazer uma obra de arte a partir do material que não foi pensado para tanto. Até o café havia chegado, mas muito mais pelas propriedades, eu diria, cromáticas, porque é uma espécie de tinta o café. Mas aqui ele não faz isso, ele faz isso para ser destruído, porque ele só fotografa. E ele faz fotografia, e esse é que é o detalhe. O Vicky Muniz não era fotógrafo, e nunca pretendeu ser fotógrafo. Ele usou a fotografia para realizar o trabalho dele. Falei, de tanto fotografar, eu aprendi fotografia, mas eu não estava interessado nisso. Era da lógica do trabalho dele realizar um desenho que era produzido apenas para ser fotografado, compreende? Então esse lado prosaico do trabalho dele também acho interessante. Ele vai fazer com lixo, vai fazer com açúcar, vai fazer com os mais variados materiais. Coloca o desenho a serviço disto. Daí a importância, parece-me, de uma contribuição como essa. Como é que o desenho pode ser encarnado? Como é que ele pode ser materializado? Aí, de novo, a gente chega no trabalho da Iole, que já foi apresentado antes, agora para defendê-lo como um desenho no espaço. Porque em contraposição ao desenho do Vic, que é um desenho efêmero, que é um desenho que vai ser destruído, que é um desenho feito numa folha de papel sulfite, você faz um desenho que se expande no espaço e que se materializa e que é duro. Ele é feito com matérias duras, porque é policarbonato e aço, tubos de aço, mas, no entanto, ele tem uma maleabilidade, uma velocidade, uma ondulação, e, de novo, aquela discussão que isso vem do desenho dela feito no papel. Isso vem de um desenho que é informado por alguém que também foi bailarina. Quer dizer, a coreografia, né, do corpo na execução do trabalho, veja, é tão sintomático isso, que ela teve problema de coluna. Eu comentei com vocês que ela fazia tecidos, ela pegava tecidos metálicos, leves, e ficava costurando, alinhavando, trespassando com arames e coisa e tal. E ela terminou, de tamanha o esforço para realizar isso, que ela teve sérios problemas posturais. Acho, inclusive, que é por conta disso que ela saiu para esse tipo de solução, porque aí já não é ela que faz. Isso ela manda fazer. Aí ela só projeta. Vocês conhecem gente que faz desenho em grande formato e sabe o problema que isso dá muscular. As pessoas ficam com sérias lesões por conta disso. Não é? Então a ideia do corpo investido no próprio trabalho, isso é muito evidente. Bom, vocês conhecem, não? O trabalho da Edith Derdick. É um trabalho que demora semanas para fazer, que ela precisa de assistentes para realizar esse tipo de coisa. E aí não só fica evidente o emprego do corpo, porque vai puxando a linha de um lado para o outro, vai grampeando na parede, como também fica patente uma outra noção, que é a ideia de tempo, a ideia de costura, a ideia de um processo longo. Veja, o desenho, classicamente, por isso o perigo da gente ficar o tempo todo de olho nas convenções. Quer dizer, classicamente, no momento em que a estética foi criada, aí, por exemplo, Lessing lança a argumentação de que o desenho é uma arte do espaço, assim como a pintura é uma arte do espaço, enquanto que a literatura, enquanto que a música, enquanto que o teatro, enquanto que a dança são artes temporais. Ora, este trabalho fica muito evidente a demanda de tempo. Então, ele é uma arte do espaço, mas também é uma arte de tempo. Não é? Isso fica evidente na consecução dele, neste ir e vir. Não é?
E há aí também, lateralmente, uma outra discussão. Ela usa o canto. Ela usa o canto porque é um imperativo, porque se ela ficasse usando o plano, esse desenho não se projetava no espaço. Não é? Agora, ao usar o canto, ela retoma um outro artista, que é o Tatlin, o construtivista soviético, que vai para o canto porque ele quer justamente não apenas tirar a escultura do pedestal, mas tirá-la do lugar que ela habitualmente ocupa, que é fora da parede. A escultura fica fora da parede, o que fica na parede é a pintura. Mas ele não coloca o que ele faz na parede para que não se confunda com a pintura. Ele coloca no canto. Portanto, o que também vale isso como mais uma outra advertência. O canto é o espaço de sobra. O canto é o resto. O canto é aquilo que não se utiliza. É lá que ela entra com o trabalho dela. Tá? Então, esse tipo de raciocínio, veja quão articulado é. Tá? Ela, com a linha preta, ela puxa o próprio desenho. Porque se o desenho você faz com o lápis, você pode perfeitamente pegar uma linha, porque é desenho também. Ou você pode pegar um fio de arame, que é desenho também, e dobrar. E aí, então, você faz um desenho de um outro modo. Bom, foi assim que Alexander Calder começou. Né? Ele fazia desenhos que eram, você olhava aquilo fotografado sobre um fundo infinito, era chapado, mas era volume, porque aquilo era arame. Tá? Então, esse tipo de raciocínio é essa passagem do bidimensional para o tridimensional, do plano para o espaço, para a profundidade e para a ortogonalidade. Tá? São esses raciocínios que terminam alimentando a própria produção, e ela vai crescendo, ela vai se expandindo na razão mesma das transgressões, da amplitude das suas compreensões. Não deixa de ser desenho no final das contas, só que é feito de um outro modo. E se a gente recupera a própria tradição, da própria trajetória da Edith, nós vemos que ela sai completamente do desenho. Até porque, talvez, entre as artistas, seja a que mais escreveu sobre isso, mais tenha produzido livros relacionados com desenho e livros de educação, enfim, propostas com exercícios. Né? É uma artista muito, nesse sentido, muito prolífica. Professor, como seria assim uma diferenciação entre a escultura, né, e a pintura? Claro que é bem óbvio, né? Mas uma pintura, ela pode ser tridimensional? Hoje em dia pode. Claro que a pintura ela tem uma certa tridimensionalidade na medida em que ela tem cores, e as cores são atmosféricas. Ontem mesmo eu contei para vocês aquela passagem da pintura do Rothko. Tá? Mas, de qualquer maneira, é um plano, né, através do qual há uma projeção. Mas, hoje em dia, você tem experiências pictóricas que são instalativas, como se diz, porque elas ocupam o próprio espaço. Então, você vai ver, por exemplo, Franz Ackermann. Não dá nem mais para dizer que é escultura, porque a escultura também já perdeu sua validade hoje em dia. Quer dizer, há quem faça esculturas. Hoje em dia, você tem trabalhos, por exemplo, feitos de luz. Portanto, por exemplo, James Turrell, Robert Irving, ou mesmo a Carmela Gross. Tá? Ela faz um desenho que, ao mesmo tempo, é espaço. Ocupa todo o ambiente. Portanto, ele você pode dizer, pintura, num certo aspecto, ele é instalação, ele é o ambiente, ele é arquitetura, confunde-se com a arquitetura num outro aspecto, e ele é desenho. Então é um caso até mais complicado. Então o que se tem hoje em dia, muito frequentemente, é a fusão de linguagens, é a ruptura das fronteiras, é o contágio entre elas. Tá? Você encontra ainda excepcionais pintores, por exemplo, Gerhard Richter. É um pintor, faz pinturas do modo canônico. Eu não diria canônico, porque ele faz pintura através de fotografia, enfim, tem aí uma complicação. Ele só faz pintura através de fotografia. Tá? E tem uma legião de gente que só trabalha com pintura a partir de fotografia, dizendo o seguinte, é impossível você hoje, não é que é impossível, é um anacronismo você, hoje, na época das imagens, ficar fazendo pintura a partir da contemplação. É uma discussão que tem muito a ver com isso que a gente acabou de ver do Vic Muniz. O que você tem são imagens produzidas a partir de outras imagens. Onde é que está o original disto? Porque, por sua vez, a fotografia do Namuth era a fotografia de um processo de produção de uma obra. Você percebe? Tudo é processo, no final das contas. Né? Então, mas ao mesmo tempo que você tem artistas que continuam, vai lá, por exemplo, Paulo Pasta, que está fazendo uma bela pintura com muita qualidade, mostrando que a pintura mantém-se, porque qualquer linguagem se mantém
inesgotável, existem outras pessoas que estão fazendo um trabalho onde há um corte, há uma relação, uma fratura na fronteira. Vê o trabalho do Henrique Oliveira, por exemplo. Então ele sai da pintura, começa a tridimensionalizar a pintura e vira uma espécie de um bicho que vai ocupando o espaço e ele se expande e você fica sem saber se isso é arquitetura ou se isso é pintura ou se isso é sei lá o quê. O momento, essa passagem, ela passa a ser acusada mais enfaticamente, porque isso começa a acontecer no começo do século. O Schwitters faz isso, por exemplo, Kurt Schwitters. Mas há um momento em que o Barnett Newman escreve o seguinte: escultura é tudo aquilo em que você se esbarra quando se afasta para ver uma pintura. Isso é um modo de dizer que ele não tem mais como qualificar. Tamanha e tão estranhas e tão diversas entre si são as manifestações ditas escultóricas. Então tem esculturas que se ligam à paisagem, que se confundem com a paisagem. Esculturas que se confundem com a arquitetura. Aqui, no caso, você tem um desenho que se confunde com o próprio espaço. Dizer, o que acontece é o seguinte: você usa, como eu acabei de dizer, na escola de arquitetura, você aprende uma série de desenhos, de representações, de códigos para a representação da tridimensionalidade. Tá certo? Esses projetos, esses desenhos, eles têm lógica interna. Eles não são o espaço. Não são, digamos, o espaço real. Claro que não. É só a gente ver, por exemplo, o Escher. Você lembra o Escher e as perversões de perspectiva que ele realiza? Isso é para demonstrar que os desenhos têm lógicas internas e que eles são, portanto, como tais, você possui jogos. Você pode enrodilhá-los. Com uma lógica, gente, a lógica formal. Você pode construir um argumento formalmente correto, mas, do ponto de vista do conteúdo, falso. Nós temos a nítida sensação, quando estamos sendo engambelados. Esse cara está dizendo uma coisa que, do ponto de vista da argumentação, está bem encadeado, mas o que ele está partindo de premissas que são falsas. Aqui o que a Regina faz? Ela pega um desenho que é feito para representar o espaço real e o coloca no espaço real, amplia e dá a ele uma realidade. Olha o que acontece. Percebe que isso aqui é o canto de uma parede? Então é uma impropriedade. Tá? Ele cria esse distúrbio. É um distúrbio do desenho, é um distúrbio do espaço. Então você fica meio que agigantado andando num desenho. Quando a gente assiste aquele filme, aquele desenho animado, Roger Rabbit, é mais ou menos essa brincadeira que ele está fazendo. Ele pega o mundo dos desenhos animados e os junta com o mundo real. É esse tipo de junção. Aí você vai, por exemplo, Hollywood vai premiar isso aí. Em que categoria vai colocar? Animação ou filme? Agora, claro que você não vai ficar fazendo o trabalho pensando no que Hollywood vai dizer. Agora, por outro lado, quando o Abrão Palatinic apresentou os seus aparelhos cinecromáticos, o trabalho foi recusado pelo júri de seleção da Bienal, porque não entrava como pintura, não entrava como desenho, não entrava como escultura, não entrava como gravura. E pior, ligava na tomada. O trabalho foi recusado. Veja, precisou o júri de premiação internacional para recuperar o trabalho, tirá-lo de onde ele estava no setor dos a serem devolvidos. E foi premiado, ganhou a menção honrosa. Então, o tempo todo nós estamos às voltas. Isso não é uma brincadeira. Nós estamos muito acostumados com certo... E claro, é natural que estejamos, porque temos os nossos limites. E isso em tudo, inclusive na própria maneira de dar arte, de dar aula sobre arte. De dar aula. Quer dizer, como é que pode dar desse modo? O que esse cara está fazendo? Ele está transfigurando? Ele está menoscabando o próprio exercício da sala de aula? Tudo isso está em questão o tempo